Enquanto os jogadores do time do Atlético principal estão em férias, diretoria trabalhando, tá buscando um volante, Robinho. Tem o time feminino em campo. As Vingadoras, hein? Buscando espaço no mercado. Vão jogar na Arena MRV, com direito à presença da torcida. Me conta tudo. Fala aí do Galão da Massa nessa quinta-feira. Chega mais, Rubens. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Chego sim, Thiago. Alô, Massa do Galo, ligada no feriadão da Itatiaia. O Atlético já indo os jogadores para aquela velha reta final desse período de férias, até porque a maratona do mês de julho até agosto com decisões, e isso a gente vai destacar também durante toda a programação aqui da Itatiaia. E Thiago Reis, a diretoria segue monitorando algumas posições que são consideradas prioridades no momento. E um jogador para o meio, aquele volante, o primeiro volante posicionado na frente da zaga é a prioridade no momento. Em contato com pessoas ligadas ao futebol do Atlético, essa é a posição em que o clube vem trabalhando e dentro das suas possibilidades, com muita criatividade no mercado. Nos últimos dias, a gente até chegou a informar aqui na Itatiaia sobre uma possibilidade com relação ao próprio Reinier, né, que está sendo oferecido aí pelo Real Madrid por um empréstimo ao futebol do Brasil, mas pedindo uma boa quantia para esse empréstimo. Dificilmente o Atlético vai fechar o negócio. Também o Biel, que surge como possibilidade, atleta do Sporting de Portugal. O Atlético também não vê prioridade para ter um atacante, né, de ponta. Esse cara do X1 é mesmo um zagueiro e um cara, aquele volantão, camisa 5, e a diretoria segue trabalhando com muito sigilo para buscar no mercado as suas possibilidades. E dentro disso, meu caro Thiago Reis, o Atlético tem a equipe feminina, né, em ação, e também o time sub-20. Sobre o sub-20, o time perdeu para o Palmeiras ontem pelo placar de 3-0, jogo que aconteceu pela 14ª rodada. O Atlético mal na competição, ficando aí na zona do rebaixamento. O próximo duelo sendo contra o Fortaleza no dia 24 às 3 da tarde no Ceará. E agora sobre outra frente, Thiago, o Atlético tendo na Arena MRV, atenção você, hein, para matar saudade do futebol, para matar saudade da Arena do Galo, teremos na próxima segunda-feira, logo depois daquela volta do feriado, para você se recuperar bem, teremos o Atlético iniciando a sua caminhada no futebol feminino na Série A2 do Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Jogo às 8 da noite, e quem está, né, com o programa de sócio em dia consegue retirar até 2 ingressos, né, nos Sócios Vingadoras, mas os valores bem acessíveis também para você que ainda não conhece a Arena MRV, indo de 5 a 10 reais. Atenção você, podendo acessar o site para adquirir o seu ingresso para acompanhar também o futebol feminino do Atlético. São as frentes do Galo, que também Thiago Reis tinha até uma possibilidade sobre ter na arena, na cidade do Galo, um gramado sintético, assim como tem na Arena MRV. Por enquanto está descartada essa, né, implantação desse gramado na cidade do Galo. Lembrando, tem um gramado sintético, mas não é o idêntico que tem na Arena MRV. Por isso o time profissional principal vai seguir utilizando o palco Arena MRV como em algumas janelas de trabalhos, de treinamentos. É o Atlético, a diretoria segue trabalhando e a turma segue curtindo. E você que é um cara admirador, né, Thiago, das boas férias, para você pode acompanhar no Instagram da Itatiaia também, né, nas plataformas digitais, as férias do Hulk. Segue a todo vapor, viu, Thiago? No meu caso é só admirador mesmo de férias, que eu não vejo férias já tem bastante tempo, tô só admirando as férias alheias. Ô Rubens Júnior, mas admirado também, torcendo muito pelo futebol feminino do Atlético, o Ricardo Guedes, o Kaká, que
querido Kaká, me alertava para esse compromisso que você citou, né, na Arena MRV, quartas de final. Então, um Atlético e Vitória, torcida atleticana, tá na hora de abraçar também esse time feminino do Galo, hein? O jogo na segunda-feira, 8 horas da noite, você que tá com saudade do time masculino, já pode apoiar. E o preço do ingresso, R$10. R$10 o ingresso, com R$5 pro sócio GNV. Sócio GNV Vingadora pode levar 2 ingressos gratuitos. Então é hora da galera abraçar também aí o futebol feminino do Atlético no compromisso da segunda-feira. Ô Nath Fiuza, você que também é uma grande incentivadora do futebol feminino, o Cruzeiro vem fazendo grande campanha, né? Na elite, o América buscando espaço, e agora o Atlético precisa do apoio do atleticano e da atleticana pras Vingadoras, hein, Nath? Sem dúvidas, Thiago. O Cruzeiro e o América, né, os representantes na Série A do Brasileirão. Ontem o América quase ficou entre as 8 primeiras equipes para se classificar para as oitavas. O Cruzeiro avançou em primeiro e agora vai enfrentar o Bragantino, jogos em agosto, e o Atlético disputando a Série A2, lutando para também voltar à elite, né, para quem sabe em 2026 nós termos os 3 grandes clubes aqui da capital também com elencos, com times fortes no Brasileirão feminino, que é a principal competição feminina do futebol aqui no nosso país. O Atlético enfrentando o Vitória, passando das quartas de final já é um passo gigantesco aí para o acesso, né? O Atlético passou em segundo lugar no seu grupo nessa primeira fase. Então, assim, é um duelo acessível contra o Vitória e, sem dúvidas, o torcedor tem que apoiar, tem que se fazer presente para cobrar também ainda mais investimento, ainda mais possibilidades para esse time, para o Atlético fazer ainda mais bonito nas competições do feminino, mas o apoio é fundamental. O Alexandre Simões, outra informação do Rubens Júnior, essa busca do Atlético por volante. Eu acho que ao menos da porta pra fora, o Cuca tá consciente da situação, já disse que não vai cobrar muito, mas ele segue falando na necessidade de um volantão daquilo que ele gosta, né? Um volante pegador, o volante que tem uma característica diferente daquilo que ele tem no elenco hoje, ô Simões. Thiago, embora ele tenha falado que o Pierre de 12 e 13 ia ter que se adaptar a um novo modelo de futebol, né? Então, quer dizer, ele quer o volante marcador, mas o volante marcador que jogue também, e isso é uma exigência do futebol atual, né? Aquele primeiro volante brucutu, como era chamado antigamente, não tem muito mais espaço, principalmente nas equipes que tem almejam coisas maiores no futebol. Mas sem dúvida nenhuma, é buscar esse primeiro volante aí e usar de muita criatividade associada à competência nesse processo de captação, né? Tentar achar esse jogador. Claro que o primeiro volante que o Atlético sonha, o torcedor sonha, esse custa caro demais, né? Mas eu acho que existe condição sim de se buscar um jogador interessante no mercado aí, mercados menores, de repente. Eu acho que acontece uma coisa, Thiago, que não aconteceu no futebol brasileiro num passado recente e que muitos clubes lucraram muito, sabe? Eu acho que o olhar sobre a Série B diminuiu demais. Isso talvez seja até reflexo da cobrança do torcedor da rede social, mas o olhar sobre a Série B ele diminuiu muito, tá? E jogadores de Série B já foram grandes soluções e já fizeram papéis muito bonitos em grandes clubes da Série A. Estamos chegando com as informações do Atlético. Já reta final de férias para alguns jogadores, já que o DM em breve deve receber atletas e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas a informação confirmada hoje pela Itatiaia, já que trazíamos nas últimas semanas a respeito de mais uma negociação, desta vez do meia atacante Bruninho. Muitos ainda puxando pela memória não se recordam do Bruninho, ele que foi alçado ao time principal em 2018, fez cerca de 49 jogos, e o Atlético acabou emprestando ele, foi pro futebol ucraniano e agora faz parte do elenco em definitivo do Karpat da Ucrânia, cerca de 800 mil euros na cotação atual, o euro está muito caro, cerca de 5 milhões de reais. O Bruninho é mais um atleta que deixa o Atlético
de forma definitiva, até porque foi uma boa grana, o Atlético não via planos para ele que é filho do Bruno, né? Que por muito tempo atuou como lateral direito do Atlético. Bruninho, negociado agora de forma definitiva. Daí Bruninho, o pai dele jogou muito no Galo, né? Lateral direito, né? Salvo engano, né? O pai dele era volante, foi adaptado a lateral direito, né? Foi vice-campeão brasileiro 99 com o Atlético. Sim. O Bruninho em 2018 teve oportunidades no Atlético, né? Teve chance de jogar no clube, teve oportunidades. O Atlético na época não tinha essa consistência que tem agora, né? De equipe. E rodou, se não me engano, foram 10 empréstimos. O empréstimo, talvez a equipe que ele melhor se sobressaiu foi o Guarani de Campinas, que não teve grana para poder adquirir. E agora ele foi bem lá, negociado. Quem sabe daí ele não vai para um outro time. O Atlético ainda tem aquela questão de clube formador, ainda rende uma grana, né? Que ele possa ser feliz agora em outro clube, né? Já falamos do Bruninho, destaque para jogadores negociados que foram crias da base atleticana. Ô Rubens! Pois é, a gente resgata aqui, né, as grandes negociações do Atlético. Jogadores que foram revelados, a gente pega por último aí o Savinho, mas em termos de números, foi por último o Alisson, que foi pro Shakhtar Donetsk, também clube da Ucrânia, negócio girando em torno de 14 milhões de euros, cerca aí de 88 milhões de reais. O Alisson, que foi a terceira maior venda da história do clube. Em 2013 teve o Bernard, né, negociado com o Shakhtar Donetsk por cerca de 25 milhões de euros. Mas na cotação atual, olha só como o euro estava, né, numa cotação mais acessível, cerca de 76 milhões de reais. Se fosse hoje, no valor atualizado, o Bernard iria ser negociado por 157 milhões de reais. A maior negociação do Atlético mesmo, o Paulinho, recentemente indo para a equipe do Palmeiras por 18 milhões de euros, 88 milhões de reais na cotação. Uma boa grana o Atlético teve com esses jogadores e o euro, né, que eu citava a respeito do próprio Bernard, que na época foi vendido por 25 milhões de euros, hoje daria uma boa grana. Jogadores que brilharam crias do Galo, né? O mapa da mina tá na base, ainda mais agora na situação de SAF, né, Romano? O Atlético que tem uma abertura de mercado boa na Ucrânia, né? A Ucrânia, a Rússia, porque o Marquinhos, por exemplo, foi vendido pelo Atlético para o futebol russo, foi bem lá. O Bernard foi o primeiro aí para o Shakhtar, agora o Alisson, o Bruninho sendo vendido para outra, para o Karpat, também da Ucrânia. Então aproveitar esse mercado, né, e negociar. E atualizando a programação do Galo, Rubens. A gente atualiza sim, porque o Atlético deve ter nos próximos dias, né, fazendo parte já do trabalho antecipado na cidade do Galo, o Coelho, com uma lesão muscular na coxa direita, e também o Guilherme Arana, que teve uma nova lesão muscular na região posterior da coxa direita. O Coelho foi desfalque já para o compromisso contra o Corinthians. O Arana já vinha no processo de recuperação, tentou voltar no clássico e é um atleta que deve estar em breve na cidade do Galo para buscar essa recuperação. Lembrando, o Atlético ainda tem no departamento médico o Cadu e o Caio Maia. Sobre negociações, a gente atualiza a situação do Reinier, que pertence ao Real Madrid, estava emprestado ao Granada da Espanha. Ele não faz parte dos planos do Real, se despediu também do Granada e o Real vê com bons olhos a volta dele para o futebol brasileiro, mas o Atlético vê uma negociação muito delicada, até mesmo pelas concorrências em que tem o time alvinegro. Tá certo, Hugo? Tá certo, Romano? É isso aí, então, Massa Atleticana, ficamos por aqui com um giro de informações do Galo para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal, caso você ainda não for inscrito. Estamos chegando aos 25 mil atleticanos aqui no canal Corte do Galo. Meu muito obrigado desde já a você, torcedor atleticano, que é inscrito aqui no canal. E se você não é inscrito, pô, se inscreve aí, dá aquela moral
para nosso trabalho aqui, trazendo as informações do Galão da Massa para você, é claro, o maior de Minas, o clube amado Atlético Mineiro. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais informações do Galão da Massa.